Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, você que me assiste, seja bem-vindo. Hoje estamos aqui para falar de cura divina. Você acredita em cura divina? Me responde aí. Você já recebeu uma cura divina? Me responde. Deixa nos comentários aí a sua experiência. Hoje nós vamos falar de cura divina. Fique comigo até o final e eu quero orar por você, para que o Senhor possa lhe curar daquilo que você está sofrendo, aquilo que você precisa. Se você crê no milagre do Senhor, fique comigo até o final, que no final nós iremos orar. Amém? Deus abençoe. Lição de número 6, que traz como título A Promessa de Cura Divina. Você que é novo aqui no canal, está chegando agora, não me conhece, eu sou Mário Gomes e sirvo a Igreja do Senhor em batalha como presbítero na Assembleia de Deus. Amém? Nossa lição hoje é a número 6, a promessa de cura divina. Vamos, o textual é Isaías 53, o verso 4, que diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. É a verdade prática. Jesus é o médico dos médicos e não há enfermidade que ele não possa curar. Se você acredita, como eu já disse, fique comigo até o final e nós vamos orar por você, né? Porque não há enfermidade que ele não cura. A palavra de Deus diz: por acaso há coisa demasiadamente difícil para Deus? Não. Se você crê em milagre, crê em cura, na fé, no poder da oração, através da nossa fé em Cristo Jesus, vamos orar por você no final. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em Isaías 53, que vai do 1 ao 5, depois Mateus capítulo 8, 14 a 17. Também Tiago capítulo 5, do 14 e 15, verso 14 e 15. Vamos para a nossa introdução, que diz assim: na cruz do Calvário, o Senhor Jesus realizou a obra completa de salvação. Então, a obra completa de salvação que foi realizada na cruz do Calvário, eu acredito que nenhum cristão tem dúvida desta obra. Ela é completa, ela é sem defeito, ela é imaculada, ela é algo assim que não tem como eu contestar, dizer que tem algo imperfeito. Obra perfeita, completa, porque ele é o Cordeiro perfeito. Essa obra efetivada por ele nos autoriza a clamar pela cura divina. Nesta lição veremos que no plano divino, o Senhor, nosso Deus, desejou curar o seu povo para o alívio do sofrimento. Então, a obra dele, como já disse, ela foi completa e nos dá essa autoridade a clamar, né? A clamar, a buscar por esta cura, né? E é o plano dele, conforme diz o nosso comentarista, o plano dele é o desejo do Senhor é curar. Conforme Êxodo 15, 26, ele é o Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que sara. Esse é o Jeová Rafá. Veja Jeremias no capítulo 30, o verso 17, onde Deus diz: porque te restaurarei a saúde, te curarei as tuas chagas, diz o Senhor. Viu? Então ele é o desejo dele: eu te restaurarei, eu vou te curar as suas chagas. Isso falando de cura divina. Amém? Então a palavra-chave da nossa lição de hoje, ela é cura divina. Glória a Deus. Primeiro tópico: a promessa bíblica da cura divina. Subtópico 1. A profecia messiânica de Isaías. A profecia bíblica de Isaías 53 apresenta o Senhor Jesus como o Messias, o Cristo de Deus que foi pregado na cruz do Calvário para a nossa redenção. Isaías 53, do 1 ao 3, falando de redenção. Lembrando que redenção é o ato de libertar, né? É o ato de formar livre, de tirar da escravidão de qualquer tipo de opressão, né? Qualquer tipo de prisões espirituais. Então, esse é o propósito da obra regeneradora de Cristo. Foi pregado para isso, porém a obra dele é completa. A obra da redenção, ela é resumida na cruz do Calvário. Quando Cristo ele é crucificado ali, derrama todo o seu sangue no Calvário, ali se resume, né, toda a obra da redenção. Isaías 53, ele vai narrar isso com muita clareza, onde ele vai pontuar algo
de extraordinário para nossas vidas ali. Vamos passar aqui no próximo subtópico, vai falar do cumprimento profético do ministério de Jesus. O ministério profético diz em Mateus 8,14, apresenta o Senhor Jesus curando a sogra de Pedro. Em seguida ele recebe endemoniados, enfermos, expulsando os demônios de quem estava escravizado pelo espírito imundo e curando os enfermos que se encontravam diante dele. O Evangelho de Mateus se refere a esse episódio como a seguinte forma. Em Mateus capítulo 8, verso 17 diz, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que foi o anterior que nós lemos, a profecia messiânica, profetizando a respeito do Messias, o próprio Cristo ele vai declarar isso em Mateus 8, o verso 17. Aí ele diz, tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Então ali, quando Jesus começa a curar, ele mesmo coloca isso, ele expõe isso para o povo. Hoje se cumpriu o que foi dito pelo profeta Isaías, o profeta messiânico. Amém? Então, olha, nós podemos observar também cumprimento de profecias através da mulher do fluxo de sangue. Aqui Jesus ele declara claramente o que está lá em Isaías 53, isso foi para se cumprir Isaías 53. Porém, se nós observarmos Mateus 9 e 18, quando a mulher do fluxo de sangue, ela diz que simplesmente tocasse nas vestes deles, ela seria curada, se simplesmente ela tocasse. Então, isso também cumpre uma profecia de Malaquias. Malaquias capítulo 4, verso 2 diz que virá o sol da justiça, e ele trará salvação em suas vestes, cura em suas vestes. Se você for fazer uma pesquisa do termo lá para veste, lá algumas traduções vai estar veste, outra vai estar asa, outra ponta, porque todas essas palavras estão contidas na palavra hebraica para vestes, ok? Então, o profeta Malaquias também faz essa profecia, que virá o sol da justiça. Quem é o sol da justiça? É Cristo, que trará salvação, que trará cura, dentro da palavra lá, que pode estar traduzida como salvação, pode estar traduzida como cura, Então, é a obra completa, ou que seja salvação da nossa alma, ou que seja cura divina, cura física, é a profecia dos profetas a respeito do nosso Messias. E depois nós podemos observar ainda, não só a mulher do fluxo de sangue que tocou nas vestes deles, possivelmente conhecendo a profecia de Malaquias, como logo em seguida você vai ver em Mateus 14, no verso 36, lá diz que todos que tocaram nas vestes de Jesus foram curados. Então, depois que a mulher toca, outras pessoas também tocaram e foram curados, cumprindo também profecia messiânica, E isso trazendo uma certeza que as curas divinas são para nós da obra completa de Cristo. Amém? Ponto 3. Os ministros são chamados a orar e ungir os enfermos. E aqui vai entrar Tiago capítulo 5, verso 14 e 15, como também entra uma breve polêmica em relação ao texto. Por que eu digo polêmica? Porque alguns acreditam que o óleo ungido, ou o óleo que Tiago está falando ali para usar, para os presbíteros usar, seria um óleo de curar a enfermidade mesmo, como se fosse um remédio. E outros, como nós, assembleianos, acreditamos no óleo da unção como simbologia do Espírito Santo, mas, infelizmente, hoje, em relação ao óleo, as pessoas têm mistificado muito o óleo, e observe que as nossas igrejas, os nossos pastores e líderes não estão mais usando o óleo da unção. Por quê? Porque as pessoas têm substituído o poder da oração, da fé em Cristo Jesus, pela presença do óleo. Eu tenho experiência com isso. Quando eu estava dirigindo congregação,
eu fui visitar uma determinada pessoa, uma irmã da igreja, da nossa congregação, e nós conversamos. Quando eu disse para ela que a gente ia fazer uma oração, ela me perguntou se eu tinha óleo para ungir ela. Eu falei, não, meu irmão, eu não trouxe. Oh, mas eu tenho. Fui lá na estante dela e pegou um óleo. E eu falei, minha irmã, Deus abençoa, mas eu vou orar no nome de Jesus. É o suficiente. Eu não vou fazer uso do óleo, não. Por que que eu fiz isso? Porque eu percebi que a fé dela não estava na oração em Cristo Jesus, mas a fé dela estava no óleo, né? No vidrinho de óleo que ela ganhou de outra pessoa. E tantas outras coisas que a gente foi trabalhando ali dentro da congregação em relação ao óleo. Porque nós não podemos transferir a fé de Cristo para o óleo. O óleo não cura, o óleo não sara, é um símbolo, né? Então, não só em Tiago, no capítulo 14 e o verso 5, como também lá em Marcos, nós temos uma referência que faz menção ao óleo da unção, aonde diz que os discípulos saíram orando e ungindo as pessoas. Orando e ungindo. Pois bem, deixa eu pontuar aqui para aqueles que acreditam que esse óleo era um óleo medicinal, que os discípulos faziam uso, como os presbíteros devem fazer uso, para aqueles que creem que é um óleo medicinal, ok, eu não tenho nenhum problema com isso. O certo é que a gente não pode substituir Cristo pelo óleo, né? E outra coisa, já que acredita que é um óleo medicinal, nos traz outra ideia de que nós não podemos ignorar a medicina, os remédios, porque o texto diz: tem alguém enfermo? Tem. Chama os presbíteros da igreja, chama a liderança da igreja para orar, né? Para orar. E a oração da fé curará o enfermo. O texto diz isso. Eles vão orar, vão ungir, mas depois ele diz: a oração da fé vai salvar o enfermo. Não diz que é o óleo. Então, se o óleo é uma simbologia ou é um remédio, que seja. O importante é que eu aprendo aqui que a medicina ou os remédios não devem ser ignorados, né? Como também eu não posso colocar a fé nesse óleo, já que ele é um símbolo, mas é a oração da fé que vai salvar o enfermo. Amém? Tópico 2. Tópico 2 vai falar a origem e consequência das doenças no mundo. Meu irmão, minha irmã, se você chegou até aqui, nos ajude nesse canal, né? Compartilhe nossos vídeos, comente nossos vídeos, dê um joinha, nos ajude aí. Deus vai te abençoar. Eu acredito que Ele já está te abençoando com esta palavra e você também irá me abençoar. Amém? Deus abençoe. Tópico 2. Primeiro subtópico: a origem das doenças no Éden. A origem das doenças e suas trágicas consequências remontam ao ato de desobediência dos nossos primeiros pais, conforme relatado em Gênesis 3. O pecado do ser humano fez com que as enfermidades surgissem, acompanhada de dor e sofrimento, e morte. Por isso, conforme apresentamos no primeiro tópico, a doutrina bíblica da cura divina tem como base a obra do Calvário, pois, de acordo com a Bíblia, a verdadeira causa do advento das doenças é o pecado. Isso aqui não temos dúvida. A origem das doenças é o quê? É o pecado. A origem da doença, lá no Éden. Foi lá no Éden que tudo começa, é lá no Éden que... lá no Éden a terra adoeceu, né? Ia produzir abrolho. É lá no Éden que o homem passou a morrer. Então, tudo começa no Éden. Tudo começa lá e a origem é o pecado do homem. O segundo subtópico fala a consequência do advento da doença. O pecado corrompeu todas as áreas da natureza humana. Isso nós podemos observar em Romanos, tem as referências, Romanos 3, né, do verso 9 a 12 e o 23. Diz também: assim como das
principais consequências do pecado, bem como do advento das doenças, foi a diminuição dos tempos de vida do ser humano. Então, nós observamos que no Antigo Testamento, os seres humanos viviam 900 anos. Metusalém, ele viveu 969 anos, salvo engano. Então, foi o homem que mais viveu. Mas nós temos aí a pessoa de Adão, que viveu 930, né? Sete, filho dele, 912. Então, eles viviam muitos anos. Porém, depois do dilúvio, o ser humano ele passa a viver, a ter uma idade média de 120 anos. Não é isso? Então, Gênesis, no capítulo 6, e o verso 3 vai dizer que não viverás mais que 120 anos. Isso o Senhor Deus falando a Noé. Porém, Noé, ele viveu muitos anos, né? Ele não viveu apenas 120 anos. Noé viveu muitos anos. E nós temos também 2 de Pedro falando, mas já em Salmo, no Salmo 90, o salmista já faz outra afirmação, diz: a duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegarem a 80 anos, o melhor deles é canseiro e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Então, mas a idade média ainda está aí entre 100, né, 80, 70, conforme o salmista diz aqui. Mas nós temos relatos aí de pessoas aí que ainda estão chegando aí, muitos chegam até 120, raro, mas chega. Aqui perto da gente tem muita gente que faleceu aí com 105, 104 anos, 100 anos, né? Então, mas a idade mudou muito em relação à antiga aliança, ao Antigo Testamento, onde as pessoas viviam quase 1000 anos. Imagine só, 900 anos, 800 anos. É muitos anos para viver, meu Deus. O ponto 3 vai falar da proliferação de doenças. Ao longo da história humana, presenciamos a proliferação de diversas doenças. Basicamente, podemos classificá-la em duas ordens de existência, a física e a mental. Hoje nós vivemos algo que, assim, assustador em se tratando de doenças mentais, né? De doenças mentais, algo assustador, tá demais e crescendo cada vez mais, pessoas doentes mentalmente e fisicamente, porque a doença mental reflete no corpo, são chamadas doenças psicossomáticas, né, que está aqui, ó, na mente, mas a pessoa sente no corpo, é a soma, né, vai para o corpo. Veja só, de ordem física, temos as doenças cardíacas, a diabetes, o câncer, dentre outras, que ceifam muitas vidas. Nós tivemos agora pandemia e por aí vai. Lembrando, meus queridos, que tudo isso é cumprimento das Escrituras em relação à pandemia. Né? Cumprimento que se aproxima, né, o advento da vinda, da volta de Cristo. Certo? E outra coisa, nós crentes não estamos livres disso, de doença. Mas o Senhor diz que Isaías 53 diz, ele levou sobre si as nossas enfermidades, né? Sim, a obra dele foi completa. No entanto, eu e você podemos ser curados. Né? Já somos curados, a nossa alma é curada, o nosso espírito revivifica e também podemos receber cura? Sim, claro que podemos. Né? Mas ninguém é livre de tragédia, é livre de doença, ninguém é livre disso, somos seres humanos. Estamos aqui como seres humanos aguardando a vinda de Cristo, né? Crendo no seu milagre. Amém? O comentarista colocou algo aqui nessa revista, nessa lição, muito interessante, né, que eu já vi aqui mesmo em nossa cidade, uma amiga nossa, aconteceu em relação à pessoa ignorar os seus remédios, ignorar tratamento e ir simplesmente para oração. E isso, pior, aconselhado por liderança, que é pior ainda. Não é isso? Veja o que o nosso comentarista diz. Infelizmente, muitos incautos são ludibriados com falsas promessas de curas e, por isso, não procuram ajuda médica e que poderia ser tratada acaba se agravando. Então, veja só, eu não posso simplesmente ignorar o médico, a medicina, não.
de forma alguma. Eu não posso. E teve caso da pessoa ter que ir lá, né, no fulano que orientou ele, você tem que desfazer o que você fez. A pessoa lá não quer mais tomar remédio, não quer mais isso, porque você colocou aí negócio da cura, que vai orar e tudo. E a pessoa está cada vez pior. Então, isso é um problema. Isso é um problema. Todo líder, todo servo de Deus tem que ter consciência que podemos orar e curar? Sim, mas tem que tomar o remédio. Tem que tomar o remédio. Você não é médico para suspender remédio de ninguém. Né? Eu não sou médico, eu orei, não precisa tomar mais isso aí não, irmão. Eu já orei, Deus vai fazer a obra, né? Não precisa tomar isso aí mais não. De jeito nenhum. Então, veja só o que o nosso comentarista coloca. É importante pontuar que a palavra de Deus ensina que o nosso corpo ainda não foi plenamente redimido. Você não tem um corpo glorificado, não. De jeito nenhum. Olha, em Romanos 8:23 diz, esperando a redenção do corpo. Então, você está sujeito às doenças, precisa tomar remédio, precisa se medicar. Amém? Por isso, não é incompatível orar por cura e também, ao mesmo tempo, buscar auxílio médico. Não tem incompatibilidade com isso, não. É normal. O irmão Mário orou por mim, pronto, não precisa ir no médico mais não. Ei, precisa. Precisa sim. Né? Isso não é falta de fé, não. Então você não teve fé na oração? Você não teve... Ei, irmão, para que tem um médico? Para que foi instituído o médico? Né? E você vai observar que Jesus ele faz menção dos médicos. Né? Mateus, no capítulo 9, verso 2, Jesus diz, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Né? E sim os doentes. Então ele faz menção da medicina, validando a medicina. Você não pode ignorar porque recebeu uma oração. Então aqui Jesus faz menção dos médicos, validando a medicina. Ok? Paulo ele aconselha Timóteo também. Lembra lá que Paulo aconselha Timóteo, Timóteo, toma um vinhozinho por causa da dor no seu estômago, né? Então, o Senhor Jesus cura? Cura. Então, você não precisa ir no médico mais? Precisa sim. É necessário que vá no médico, ok? A não ser que esteja em um momento que não tem como ir no médico naquele momento, então nós vamos orar aqui e é na fé mesmo, é na raça ali, na fé que o Senhor vai curar, porque não tem um meio de chegar ao médico e tal. Aí, ok. Tópico 3, Jesus Cristo cura sim. Uma afirmação aqui e o primeiro subtópico, a cura divina faz parte do plano de Deus. A cura faz parte do plano. Veja Êxodo 15, desde Êxodo 15 podemos perceber Deus revelando com um poder curador. E é o que eu citei lá na nossa introdução. Né? Então, no deserto com Israel, ele atuou como médico do seu povo. A declaração divina, eu sou o Senhor que te sara, né? Jeová Rafá, eu sou o Senhor que te sara, que te cura, lá em Êxodo 15, 26. Deixa patente o plano de Deus em curar pessoas, trazer o alívio em suas doenças e sofrimento. Então isso já é plano de Deus para nós, curar, tirar o sofrimento, né? Já é plano dele. Então ele cura. Se você acredita, né, você pode receber a sua cura. Esse plano divino fica muito claro no ministério de Jesus, que depois de curar pessoas, né, teve grande compaixão delas, Mateus capítulo 9, e o verso 35 e 36. Então, Jesus ele é a prova disso, né, que o plano para nós também é cura, porque o que ele fez lá no Calvário, conforme Isaías 53, foi completo. Amém? Então, Jesus cura. Tem pessoas que não crê, não acreditam na cura, né? Não acredita. O subtópico 2 vai falar Jesus cura. E veja só, o mesmo Senhor Jesus que curou no Evangelho é o mesmo que cura hoje. É o mesmo, ele curou lá, ele cura hoje. Ele tem o poder curador. Nosso Senhor, Hebreus 13, verso 8. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Se ele curava lá, ele continua curando. Nós acreditamos.
Nós acreditamos porque nós somos continuistas. Nós, assembleianos, somos continuistas. O que é isso? Acredita nos dons. Os dons continuam, os milagres continuam, as curas continuam, porque Ele é o ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Então Ele cura. Me diz aí se você tem alguma experiência de cura. Conta aí nos comentários. A minha mãe tinha aquela doença nos pés, acho que é esporão o nome. A minha mãe não caminhava direito. Minha mãe, quando se levantava do sofá, ela se segurando nas coisas. Quando foi um dia, um senhorzinho chegou lá em casa, ia dormir lá em casa, amigo do meu pai, e ele viu minha mãe naquela situação, quando ela foi se levantar do sofá, e ele falou assim: minha irmã, você me permite fazer uma oração para que Deus cure os seus pés? Aí, claro. Aí minha mãe, meu pai e tal, e ele orou, se abaixou, colocou as mãos sobre os pés dela e orou. A minha mãe foi curada. Olha, eu sei como a minha mãe se levantava do sofá, da cama, quando ela se aquietava, se levantava assim, a dor imensa nos calcanhares. Hoje a minha mãe corre, minha mãe não sente dor nenhuma nos pés depois desta oração que esse Senhor fez para ela. Então, o nosso Senhor ainda cura. Ele ainda cura. Então a minha mãe tem aí essa experiência para contar. Todo mundo tem uma experiência para contar. Eu acredito que tenha experiência de cura. Então Jesus curou o cego de Jericó. Pedro, né? Pedro e João, quando vai entrar, chega na Porta Formosa, que ele diz para aquele cidadão: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda. Levanta e anda. E ele saiu e entrou para o templo, glorificando a Deus. Amém? Glória a Deus, maravilha. Já já vamos orar. 3. O que podemos fazer para receber a cura divina? O que eu posso fazer? Eu lhe digo, primeiramente é fé. É ter fé. Há alguns princípios bíblicos que devemos acompanhar a vida de quem deseja experimentar a cura divina. Na palavra de Deus, vemos que é preciso crer que Jesus tem poder, né, para curar. É preciso confiar no poder de Jesus. Aí nós temos referência de Mateus 7,12, Marcos 16 e 17, diz assim, estes sinais seguirão aos que crerem. Como eu já disse, nós somos continuistas. Aqueles que não crêem na cura, não crêem. Infelizmente não vão aproveitar dessa maravilha. Não crê nos milagres, não crê no batismo com o Espírito Santo, não crê nos dons espirituais, não crê. Então, se não crê, infelizmente você deixa de ser abençoado por Deus com essa maravilha que o Senhor deixou para nós através da pessoa de Cristo. Viu? Também aprendemos na Bíblia que devemos pedir aos líderes da igreja local que orem por nós, ungindo com óleo e com azeite. Lá em Tiago, capítulo 5, verso 14 até o 16, não é isso? Tem alguém enfermo? Chama os presbíteros, chama a liderança, para que eles venham e imponham as suas mãos, ungindo com óleo. E a oração da fé vai salvar o enfermo. Então, é a oração. Olha, não deixemos de perseverar na fé e em oração. Não deixe de perseverar, vamos continuar orando, vamos continuar tendo fé, vamos continuar buscando, né? Porque é só assim que nós vamos adquirir esta cura divina, este milagre, o que você precisa, é só assim que nós vamos receber da parte de Deus essa maravilha que Ele tem para nós. Amém? Deus abençoe você. Vamos orar em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Se você acredita na cura, então vamos orar que o Senhor Jesus vai te curar. Eu não sei o que você tem, o que você está passando, qual é a sua dificuldade, qual é a sua doença, mas o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua onisciência, Ele sabe, conhece você, conhece a sua dificuldade, né? Portanto, se você quer abençoar alguém também com esta oração, envie para alguém que nós vamos orar agora em nome de Jesus. Amém? Ore comigo. Soberano Deus e eterno Pai,
Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, estou aqui, Senhor, diante desta pessoa que está me assistindo neste momento, Pai. E eu quero aqui apresentar ao Senhor a vida dele, a vida dela, Pai Santo, a vida daqueles que irão me ver por este vídeo, Senhor. Que seja abençoado, que seja guardado pelo Senhor. Meu Deus, eu não sei qual é a dificuldade que ele está passando, que ela está passando, mas o Senhor a conhece. O Senhor conhece os seus filhos, porque o Senhor, Pai, é soberano sobre todas as coisas, é onisciente e o Senhor conhece, é onipresente, pois está presente junto com todos nós, está junto, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai. Vai, Senhor, direto na vida dessa pessoa. Se é na alma, se a doença, Pai, é psicológica, que o Senhor cure. Meu Deus, se é doença na alma, que o Senhor cure. Jesus, cure, cure. Jesus Cristo te dê saúde. Que Jesus Cristo te dê saúde na sua alma. Que o Senhor Jesus Cristo dê saúde ao seu corpo. Toda doença patológica, toda doença no corpo, que caia por terra. Que se for de origem maligna, que caia por terra em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo eu te ordeno doença, todo mal, se é algo de feitiçaria, que caia por terra em nome de Jesus Cristo. Eu ordeno é no nome de Jesus, não é no meu, porque o meu nome não tem poder, o meu nome não pode fazer nada, eu não posso fazer nada, mas o Senhor Jesus Cristo pode fazer. E assim eu oro pela sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde e que até a próxima aula, a próxima lição, conto com a sua presença. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus.